Foi. Começou aqui. Então, pessoal, bom dia a todos, né? Nós estamos começando a falar, né, sobre um conjunto de fenômenos que são totalmente diferentes do que nós estávamos falando até bem pouco tempo. Ou seja, até bem pouco tempo nós estávamos falando sobre tectonismos, deriva continental, né? Ou seja, estávamos falando de um conjunto de fenômenos que estão associados a forças endógenas, ou seja, a forças que vêm do interior da Terra, né? Agora nós vamos começar a falar sobre um conjunto de fenômenos, né, que estão associados à nossa atmosfera. Tá? Então, se antes nós estávamos falando sobre a litosfera, que é aquela parte sólida do planeta, aquela parte que compõe, né, basicamente as rochas, os continentes, o leito oceânico, tá? Agora a gente vai entrar em um outro aspecto, que é o aspecto ou o conjunto de fenômenos que estão associados à nossa atmosfera. E aí, aqui é importante a gente abrir um parênteses aqui, né? Basicamente, quando a gente fala sobre fenômenos internos, endógenos, tá? Esses são fenômenos cujo qual a ação do homem ela é mínima, né? Ou seja, tem muito pouco que o homem pode atuar tanto para provocar quanto para impedir os movimentos que ocorrem no interior do planeta. Tá? A gente até, se eu não me engano, a gente chegou a discutir um pouquinho sobre isso, sobre os buracos que o homem já criou, né? Ou seja, os buracos mais profundos da Terra, LESPA, obviamente, né? E a gente viu que, por exemplo, né, o ser humano nunca cavou muito mais do que alguns poucos quilômetros crosta dentro, né? Então, isso mostra o quanto a gente está só arranhando, tá, a litosfera do planeta. Tá? Agora, esse conjunto de fenômenos que nós vamos começar a falar agora, eles estão ocorrendo em uma parte da Terra que é muito mais suscetível à ação humana do que a litosfera. Por quê? Porque a atmosfera, apesar de parecer uma coisa grande, né? Ou seja, absurdamente enorme, né? Se vocês terem uma ideia, a atmosfera ela tem mais ou menos a espessura de 500 quilômetros, né? E aí isso pode variar um pouquinho de autor para autor, de livro para livro, tá? Mas eu gosto de números redondos, LESPA, então a gente fica aí com 500 quilômetros. Então 500 quilômetros parece muita coisa, né? Mas quando a gente para pensar direitinho sobre a relação da atmosfera com o restante do planeta, eu gosto de sempre fazer um exercício. Imaginem que a gente pega a Terra, né, toda e diminui ela para o tamanho de uma bola de praia, mais ou menos assim, de 1 metro. Né? A atmosfera seria o equivalente em espessura a uma fina camada de tinta em volta dessa esfera, em volta dessa bola de praia. Né? Essa é mais ou menos a relação da espessura da atmosfera em relação a todo o nosso planeta. Tá? Ou seja, então é muito pouquinho, é muito pouquinho. Tá? E a atmosfera, muito mais do que qualquer outra parte do nosso planeta, está suscetível a mudanças. Tá? E isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas antes, eu gostaria de saber de vocês, porque o tema da nossa aula de hoje é tempo e clima. E eu gostaria de saber de vocês se isso é sinônimo, ou são sinônimos, ou se tem alguma diferença. Tem alguma diferença na expressão tempo e na expressão clima? Então, professor, eu sei a diferença. No caso, o tempo ele é momentâneo e o clima ele demora, eu acho que de 10 ou de 15 em 15 anos para mudar, não é isso? O Cauã queria falar também? É a mesma coisa, eu ia falar esse negócio de momentâneo também, que eu aprendi. Foi a mesma coisa que ele falou. Então, o Kaique colocou assim, clima é o que rola entre nós, Fessur. Oh, meu Deus, né? E o tempo é o que a gente está perdendo, né? Eu já ouvi essa aí já, né? Eu já ouvi essa aí. Então, vejam só. Então, pessoal, apesar do que o Kaique falou ser muito, muito legal também, né? Mas a expressão correta é o quê? É mais ou menos o que o Vitor falou, tá? Então, tempo seria mais ou menos a expressão que a gente usa, tá? Para definir
as condições climáticas de momento, né? Ou seja, hoje, por exemplo, hoje você abre a janela e olha para, né, o céu, você diz, poxa, hoje está nublado, hoje a temperatura está amena, né? Está ali na casa dos 20 e poucos graus. Não sei como que está ou como estão nas cidades de vocês, tá? Mas, por exemplo, se Pádua... Tá nublado. Tá o quê? Tá nublado. Tá nublado, né? Então, vamos lá. Se Pádua hoje está lá nos seus 20 graus, né? A temperatura amena, né? Isso é o quê? É o tempo de hoje em Pádua. Eu não posso dizer que o clima de Pádua é este, né? Até porque todo mundo que já viveu ou foi em Pádua sabe que, né, o clima de Pádua está ali mais para inferno, perto ali de calcinante, ou algo meio em brasas. Tá? Todo mundo sabe que Pádua é um lugar bem quente, né? Então, tipo assim, de uma somatória dos dias, tá? Você pegar ali, hoje está 20 graus, hoje está 18 graus, não representa, né, o que acontece normalmente na cidade de Pádua. Tá? Então, a gente tem que saber diferenciar isso. O tempo é o que está, né, acontecendo naquele momento. É a condição atmosférica de momento. Tá? Agora, o clima ele é uma análise. Ele é uma análise de uma sucessão de tempos, tá? Para você definir, tá, qual é o padrão climático de uma determinada região. Tá? E aí, então, o que o Vitor levantou aí é interessante, porque você precisa de uma quantidade de anos LESPA, no sentido temporal da palavra, óbvio, né? Você precisa de alguns anos para você poder definir o clima de uma região. Tá? Ô, professor, aí eu tinha falado aqui, mas eu estava me referindo, no caso, depois da Revolução Industrial, é que o tempo e o clima do planeta ficaram muito modificados. Por isso que agora o tempo está diminuindo, entendeu? O tempo... repete, desculpa, eu não peguei. Porque o clima, ele está diminuindo. Para você trocar um clima para outro, o tempo está diminuindo. Deu para entender? Tipo, não tempo de clima, mas tempo de hora, sabe? Não, Dias, anos. Olha só, é interessante o que você está falando, né? E essa questão do tempo em que você vai definir um recorte para o clima, isso vai depender de estudo para estudo, tá? Então, você, por exemplo, falou 10, 15 anos, tá? Pode ser que alguns estudos determinados de algumas regiões determinadas para alguns fins determinados, né? Você use um recorte menor de 10, 5 anos, tá? Agora, há estudos de nível global, ou seja, quando a gente está falando, por exemplo, sobre climas de macro-regiões, ou quando a gente está falando de, por exemplo, questões de mudanças climáticas, por exemplo, a escala de tempo ela é um pouco maior. Agora, eu entendi o que você quis dizer. As mudanças climáticas, elas tendem a acontecer em uma velocidade cada vez maior, né? Sim, e aí, por isso que o tempo vai diminuindo, né? E isso acaba se refletindo até nos recortes que a gente está podendo utilizar. Tá? Mas, tradicionalmente, assim, 30 anos assim, é um tempo bom para a gente começar a falar sobre questões climáticas. Tá? Então, e aí isso é importante. Por que é importante definir isso? 30 anos para a gente definir questões de clima. Porque quando a gente fala sobre mudanças climáticas, tá? A gente está falando de uma escala de tempo diferente, tá, do que acontece no nosso dia a dia. Tá? Então, e essa, aliás, é uma confusão muito comum que a gente vê por aí. Tá? O cara acorda de manhã, tá batendo aquele friozinho, assim, o cara bota a meiazinha, pá, e aí fala aquela famosa frase que muita gente fala, e o tal do aquecimento global? Olha só, tá fazendo um frio danado hoje, né? E aí, o que acontece? A pessoa está caindo num erro clássico, que é confundir a condição atmosférica daquele momento com um padrão climático que é avaliado em uma escala de tempo relativamente grande, né? Ou seja, não tem como você definir o padrão de um clima de uma região, né, apenas por 1 ano, 2 anos ou 3. Você precisa de um recorte para você poder fazer, né, o registro
do tempo, né, naquele recorte, para você definir, olha, o padrão está mudando aqui, né? E o que é um padrão está mudando? Você tem determinados dias quentes, determinados dias frios, determinados dias quentes, e aí, de vez em quando, os dias quentes acabam, né, ficando mais quentes, e às vezes os dias frios ficam mais frios, mas dentro de um recorte, de um padrão de tempo, você começa a ver, né, uma determinada direção para onde esse clima está indo, seja, né, para algo mais quente ou algo mais frio, tá? Deixa eu ver aqui, o pessoal está fazendo 2 graus em Pádua e 40 no outro, né? O pessoal está falando aqui sobre o clima, né, peculiar de Pádua, né? Assim, gente, o Pádua, a gente vai ver daqui a pouco, é uma cidade que está um pouco mais afastada do litoral, né? E quanto mais afastado você está do litoral, mais próximo do que a gente chama de continentalidade você acaba percebendo. Ou seja, o que é essa questão da continentalidade? A continentalidade ela está associada a uma amplitude térmica maior, ou seja, dias que são mais quentes, né, e dias que são mais frios, se alternando numa velocidade mais acelerada. Tá? Por quê? Porque, de certa forma, o mar e a própria água é um regulador térmico. Ela tende a controlar mais a temperatura. Então, normalmente, quando você está mais próximo do oceano, a amplitude térmica, que é a diferença de calor e de frio, elas tendem a ser menor do que a mesma região em outros pontos do continente. Mas isso a gente vai explicar melhor depois, tá? O pessoal falando que é ainda de Pádua. Ok. Então, pessoal, olha só. Então, tá bem claro, tá tranquilo, pessoal, essa questão de tempo e clima? E aqui eu coloquei até 2 figurinhas, dois GIFs, né, na verdade, que representam bem cada fenômeno, né? Então, aqui no primeiro GIFzinho, vocês podem ver, tá, que é um mapa mundi, tá? E esse mapa mundi, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo um recorte, tá, dos últimos 100, 150 anos, tá? em que se tem medido a temperatura global, ou seja, a temperatura de diferentes regiões da Terra, né? Então, vocês conseguem ver, por exemplo, em um estudo de 150 anos de medição, né, você consegue ver um padrão. Né? E qual é o padrão? Tendo em vista que as cores azuis nesse mapa mundi são temperaturas mais baixas e as temperaturas vermelhas, temperaturas mais quentes, temperaturas médias mais quentes, tá? Você consegue ver um padrão de evolução de temperatura nos últimos 150 anos, tá? Saindo de temperaturas médias mais baixas e indo para temperaturas médias mais altas. Então, vejam vocês, é um estudo em que você vai catalogar as temperaturas globais, né, temperaturas em diversas regiões do mundo ao longo de 150 anos, e aí você consegue criar esse padrão aqui que a gente vê no GIF. Isso aqui é um bom exemplo de um estudo climático. Tá? E o que vocês podem ver aqui no segundo GIFzinho, tá, é um clássico fenômeno de tempo, ou seja, uma precipitação, tá, ou seja, uma chuva mesmo, caindo em uma grande cidade. É claro que aqui você tem uma câmera também acelerada para você conseguir ver esse fenômeno, né, se desenrolando da forma que ele se desenrola nessa escala de tempo. Tá? Beleza, gente? Conseguiram entender? Sim. Show, né? Show? Alguma dúvida, monstrinhos? Dúvidas? Não? Nenhuma. Não. Show. Por Top. enquanto, tranquilo. Por enquanto tá tranquilo. Então, vamos lá, pessoal. Outra pergunta que é interessante se fazer é a seguinte, né? Durante boa parte, né, como é que eu posso dizer? Durante boa parte da história da meteorologia moderna, uma das coisas mais importantes que essa ciência busca fazer é o que a gente chama de prever o tempo, ou fazer uma previsão do tempo. Por quê? Porque, basicamente, o tempo que a gente está falando são condições, né, atmosféricas. E são condições químicas, físicas, que podem ser, de certa forma, calculados.
tá? Porque, basicamente, a atmosfera é um fluido, né? Então, você tem uma série de estudos, né, matemáticos que conseguem determinar como determinados fluidos vão se comportar, né, ao longo de um período de tempo. Então, em teoria, se você conseguir registrar todos os dados que aquele fluido, né, em sua dinâmica, eles apresentam, e a gente pode basicamente fazer o cálculo e dizer como que aquele fluido vai se comportar nos próximos dias, né, horas, dias, até meses. Tá? Então, basicamente, o que é a previsão do tempo? A previsão do tempo é uma forma de você conseguir, né, captar esses dados, tá? E calcular as variáveis para você conseguir determinar como o clima vai se comportar, né? Geralmente, para se fazer isso hoje em dia, se investe em grandes supercomputadores. Ou seja, aqui nessa outra foto aqui, vocês podem ver, né, uma sala com um grande supercomputador. Tá? O Brasil mesmo, ele tem um computador que está, um supercomputador que está alocado no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, o INPE. Tá? Inclusive, eu li uma reportagem esses dias que o computador está, né, na beira de parar de funcionar, porque ele já está no limite da sua vida útil, né? Ele tem quase 10 anos já, então você imagina a nível de informática, né, o que são 10 anos, né, principalmente quando está falando sobre um supercomputador. Né? Mas, para quem não sabe, supercomputadores são, né, computadores muito parecidos com os nossos computadores domésticos, só que muito maiores em capacidade de processamento. Né? Então, você pode ver aí, por exemplo, que é uma sala inteira com vários servidores, né? E todos processando determinada informação. Né? Então, esses computadores não são baratos, custam milhões e milhões e milhões de reais, né, para você poder comprar, adquirir e, principalmente, manter esses supercomputadores. Tá? E aí a pergunta que não quer calar é o seguinte: com tantos problemas do Brasil, com questões de fome, com questões, né, talvez mais emergentes, tá? Por que um país gasta milhões e milhões e milhões para comprar supercomputadores e manter supercomputadores para prever o tempo? Que os caras acham que o tempo é muito importante. Não tem uma outra explicação assim tão boa, se quiser. Eu acho que eles gostam muito de prever o tempo. É um hobby deles. É um hobby, né? O cara faz física, o cara faz matemática, ele quer prever o tempo, quer de qualquer maneira. Né? O Kaique, dá para jogar, né, 3.000 FPS sim nesse computador aí, tá? Pelo menos. Professor, então, eu acho que, assim, além dos status de ter, né, um país ter esses computadores, tem toda a questão da população. A população precisa saber se vai chover num dia ou se não vai chover, se vai ficar nublado ou não. Porque isso ajuda nas plantações e tal, né? Isso ajuda, então, leva a economia do país lá para cima. Olha só. Vitor começou já o início da sua fala, Vitor, já ia dizer, olha só, a gente já tem um físico aí, né, justificando por que você vai gastar milhões para comprar supercomputadores para prever o tempo, porque a população precisa saber do tempo, né? Mas, assim, aí no final da sua resposta, você foi no ponto, na questão. Você foi na questão. Tá? Não se gasta milhões em supercomputadores, em manter... Porque não é só o computador. Você tem que manter estações de meteorologia, você manda satélites para o espaço. É uma rede, tá? É uma rede com uma logística complexa, tá? Em que você mantém para poder estabelecer com maior fidelidade possível a previsão do tempo. Tá? E não se faz isso para que você saiba, eu ou vocês saibam o que vai acontecer amanhã ou depois. Né? Esse final de semana eu quero ir para a praia, vou olhar aqui no site para ver. Não é para isso que se mantém a previsão do tempo. Né? A previsão do tempo é uma questão econômica, está relacionado à questão de valor. Tá? Então, vamos pegar um bom exemplo aqui, que é o nosso Brasil, o país, nosso país. Tá? O Brasil hoje é um país cada vez mais, e
infelizmente, mas é uma realidade, o Brasil está se consolidando como um fornecedor de matéria-prima, ou seja, se reconsolidando. Estamos voltando à nossa história, né, econômica mais antiga, que é vender commodities, vender produtos primários, soja, né, gado, café, né, leite. Toda essa questão hoje, a agricultura, o setor primário, hoje, sozinho, ele compreende 15%, 20% do nosso PIB. Tá? Quando a gente agrega PIB, né, o Produto Interno Bruto, ou seja, seria um cálculo em que você faz a soma de riqueza gerada por um país. Né? Mas quando você agrega a conta toda a cadeia produtiva em que envolve, né, a matéria-prima, ou seja, revendedoras, transportadoras, indústrias alimentícias, quando você coloca toda a cadeia produtiva na conta, né, o setor primário hoje ele é responsável por quase 55% do PIB brasileiro. Né? Então, o Brasil é um país que depende muito da agricultura, e a agricultura depende muito, muito do clima. Né? Então, você saber, não se esse final de semana vai chover, mas qual vai ser a previsão do tempo para os próximos 3, 4 meses, isso é importantíssimo para a nossa economia. E não é só na questão do setor primário. Vale lembrar que, né, 70%, 80% da matriz energética brasileira vem de fontes hidráulicas, vem de hidrelétricas. Tá? E as hidrelétricas dependem do quê? De rios. Os rios dependem das chuvas. Né? Também saber como vai se comportar o clima nos próximos anos é uma questão vital para a geração de energia, para a logística do governo. Né? Então, quando a gente voltar a ter um governo, né, e que planeje, que tenha um projeto de país, que se preocupe com o que vai acontecer nos próximos 3 ou 4 meses, né? Esses dados são importantes, né? Porque esses dados vão indicar o quê? Olha, o país vai sofrer uma crise hídrica. Aliás, a nossa atual crise hídrica ela já é sabida, né, há alguns meses e até há alguns anos. Né? Porque a gente não está com uma crise de chuva só esse ano. Já tem aí pelo menos uns 2 ou 3 anos, né, que tem chovido menos do que o normal dentro do período de chuva. Né? Então, são dados que quando um governo, né, ou até empresas pegam e dizem, olha, o bagaço aqui está parando de chover, então a gente precisa investir em outras formas de geração de energia, senão vai dar um ruim em uma determinada hora, em uma determinada época. Né? Então, o que acontece? Quando, né, a gente fala sobre previsão do tempo, a gente está falando de previsão do tempo para isso. Ou seja, é por isso que se gasta tanto dinheiro. E é por isso também, por exemplo, que é alarmante saber que hoje o Brasil está com o seu supercomputador responsável para cálculos de meteorologia funcionando na força da gambiarra. Né? Ou seja, hoje... No jeitinho brasileiro. No jeitinho brasileiro. Na verdade, a capacidade de cálculo dele hoje já está pela metade. Por quê? Porque os caras já desligaram vários servidores para canibalizar, né, os que estão com defeito para colocar nos que ainda estão funcionando. Os caras estão, né, clipezinho, borracha e coisa e tal. Né? Então, assim, um setor vital da nossa sociedade está muito provavelmente próximo de ficar carente de informações vitais. Por quê? Porque a gente tem investido cada vez menos em ciência, tecnologia. Né? Vale sempre lembrar que nos últimos 3, 4 anos, tá, a gente tem tido uma queda, até mais, né? Até os últimos 5 anos, a gente tem tido uma queda vertiginosa nos investimentos associados à ciência e tecnologia. Né? Então, quando a gente está falando sobre ciência e tecnologia, a gente também está falando sobre a manutenção do INPE, né? Ou seja, a manutenção, né, desses supercomputadores, da previsão de tempo. Né? Então, tudo isso aí está no balaio também. Tá? Então, quando você tem um país que está investindo cada vez menos, né, a gente investe menos em ciência, o Brasil,
né, uma das maiores economias do mundo, investe menos em ciência do que os americanos em comida de gato. Né? Ou seja, os americanos gastam mais dinheiro com comida de gato do que o Brasil gasta com toda a sua ciência e tecnologia. Né? Então, a gente começa a colher os dados, a gente começa a colher os frutos desses descasos aqui, né? Nessa situação que a gente tem visto nesse ano, por exemplo, com relação à crise hídrica, com a crise de abastecimento de energia, tá? Sem falar também que existe uma falta de conhecimento. Tá? Boa parte do quadrilátero produtivo brasileiro, que pega ali o Sudeste, o Sul, né, o interior de São Paulo, depende demais de um complexo, né, sistema meteorológico que tem muito a ver com a Amazônia, tem muito a ver com a floresta, a gente vai ver isso depois. Né? Mas não está investindo também em preservação, muito pelo contrário, está, né, incentivando as queimadas e o avanço, né, de pastos em regiões onde era a Amazônia. Isso vai também colher dados, a gente vai colher frutos aqui nos próximos anos também. Tá? Beleza. Então, pessoal, fechou? Entenderam aqui? Deixa eu dar uma olhada só no chat aqui. O pessoal falando aqui, concordando que o Brasil funciona na questão da gambiarra. Eu gosto até de achar que isso é um bom, isso é um bem e é um mal do brasileiro. Né? Ou seja, ter a capacidade de se virar nos 30, né? É uma coisa que dá um dinamismo ao brasileiro que talvez em outros lugares do mundo você não tenha. Né? E acredito... Temos criatividade, professor. Temos criatividade. Isso, mas dentro da necessidade, a pessoa, né, se vira. Agora, isso eu já vi até discutindo em laboratório. Né? Eu já trabalhei em laboratório aqui perto de casa, tem a universidade, né, UENF, já cheguei a fazer estágio, coisa e tal. E um relato uma vez que me impressionou muito, né? Eu não minto, esse foi até a minha esposa, né, que também fez aqui a UENF, que falou que quando as pessoas vão fazer, né, complemento do doutorado delas lá no exterior e vão para laboratórios lá fora e coisa e tal, o pessoal volta assim, abismado, né, porque equipamentos aqui que a gente trata com carinho, que mantém ali, né, como, por exemplo, pipetas de precisão, um troço que custa mais de R$2.000 o negócio, né? Então a gente fica ali cuidando do bichinho, passando paninho nele, regulando, aí toda vez que o bichinho dá defeito, né, ele conserta, reza lá, não, por favor, não quebra não. Aí o pessoal dizendo que lá fora, essa bagaça aí, pipeta de precisão aí, dá um defeitozinho, o pessoal joga fora, né? Por quê? Porque isso aí pode acabar estragando o experimento e coisa e tal. Então, tipo assim, são níveis de comprometimento e de investimento muito maiores lá fora. Né? Muito maiores lá fora. E isso acaba fazendo com que a gente tenha que se virar dentro da necessidade. Agora, por outro lado, isso é ruim também. Né? Porque muitas das coisas que a gente podia estar avançando, né, a gente não está avançando por quê? Porque a gente está preocupado em fazer gambiarras para botar coisas para funcionar. Né? Então, assim, um equilíbrio seria o ideal. Fala, Cauã, você levantou a mão? Pode falar, Cauã. Acho que está mutado aí. Não? Às vezes... Professor, posso te fazer uma pergunta? Pode. No início do ano teve aquela cúpula do clima, onde o Brasil se prometeu, né, que iria reduzir as emissões de gases de CO2, mas provavelmente isso não vai acontecer. Pode acarretar em algum problema futuro o Brasil se comprometer em fazer algo para outros países e não fazer isso, como já aconteceu várias vezes em outras cúpulas do clima? Olha, Vitor, a sua pergunta é interessante. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente está falando sobre geopolítica, tá? E isso é matéria para o ano que vem, a gente vai entender que as relações são complexas. Por quê? Porque mais que você tenha o que a gente chama de organismos supranacionais. O que são os organismos supranacionais? São aqueles órgãos que, teoricamente, né, não defendem nenhum país. Eles tipo existem... a ONU? Isso, perfeito, tipo a ONU. Eles existem para criar uma ordem dentro de uma relação internacional, tá? Ou seja, costurando acordos, leis, né?
Mas é sempre muito complicado quando a gente fala sobre relações geopolíticas. Por quê? Porque os governos mudam, né? Os países mudam, os rumos mudam, tá? E toda vez que a gente vai falar sobre um assunto complexo como o clima, né? Como a questão de mudanças climáticas, a gente esbarra em vários problemas. Por exemplo, hoje, a questão da mudança climática, que é um fato científico. Gente, assim, aqui tem que ficar bem claro o seguinte: a mudança do clima, para os cientistas, é um fato. Ele está acontecendo, foi registrado, está aí, pronto, acabou. Entendeu? Mas eu vi um professor de não sei aonde, eu vi um videozinho dizendo que não sei... Não, olha só. Você tem um professor de uma USP, às vezes, um professor de uma universidade, falando que não é bem assim, não sei o quê. Isso aí o cara está fazendo o papel dele de questionar, de perguntar, e coisa e tal. A nível de ciência, a nível de comunidade científica, a gente tem que olhar, mas a comunidade científica pensa o quê? Como um todo, a comunidade científica registra, mudanças climáticas estão ocorrendo, mudanças climáticas sempre ocorreram ao longo da história, só que essa atual que está acontecendo agora, ela tem uma velocidade nunca vista na história da Terra, né? E ela tem total relação com a ação humana. Beleza? Pronto. Aí, isso é um ponto, é a ciência. Outro ponto é o quê? São os governos e os interesses dos governos, né? Então, por exemplo, quando a gente fala sobre mudanças climáticas e principalmente sobre como evitar as mudanças climáticas, a gente está falando sobre um cálculo de custo. A gente está falando sobre dinheiro que alguém vai ter que gastar. Tá? Porque aí você pensa assim, mas a mudança climática está acontecendo. Qual é um dos principais fatores da mudança climática? Está aqui, ó, é a queima de combustíveis fósseis. Tá. Então, quem depende de combustível fóssil? Aí você vai olhar praticamente todo mundo. Né? Quais são os setores econômicos que dependem dos combustíveis fósseis? Principalmente as indústrias automobilísticas, né? Aí você vai pegar aí, quem produz petróleo? Né? Quem produz carvão? Quais são esses países? Então, você já tem aí economias de países inteiros que dependem de um setor que é vital para a economia global. Então, você falar em mudança climática e como evitar a mudança climática é basicamente você falar que alguém vai ter que gastar dinheiro com isso. E aí que a treta começa. Né? Por quê? Porque normalmente, nesses grandes encontros de clima, né? Como foi a Rio 92, né? A Rio +10 e por aí vai, né? Você tem o quê? Você tem até um consenso. Todo mundo, precisa mesmo. O clima está aí, está mudando, está doido mesmo o negócio. Tá, beleza. O que vamos fazer? Aí o negócio já pega, né? Porque aí já começa a falar assim, Brasil, você precisa parar de queimar as florestas. Ô, professor, mas aí num ponto, os países mais ricos, eles são meio que obrigados pela OMM a investir dinheiro no Brasil. Isso já ocorreu, só que o Brasil, como não cumpriu um trato feito, assim, por isso que eles pararam de investir. Por exemplo, a Noruega. Essa é a questão, né? Não é que eles são obrigados, eles entraram num acordo e aceitaram, depois de muito tempo de discussão, entendeu? Depois de muita discussão, dizer, nós somos países desenvolvidos, nós já avançamos na nossa... São os países que mais poluem também, tá? Tem que ficar bem claro, os países industrializados são os países que mais poluem do mundo. Aí você também tem que dizer, mas e a China? Mas hoje em dia, né, muitos países que são ecologicamente corretos, como a Dinamarca, a Alemanha, a França, né, a Noruega, são países que o quê? Que fecharam suas fábricas, têm leis ambientais super rigorosas dentro dos seus territórios, né? Tem uma população muito engajada por questões climáticas. No entanto, as suas empresas estão produzindo e fabricando coisas na China, no Vietnã, né? Em outros países onde as leis ambientais não são tão importantes assim, não são tão, né, duras assim, né? E estão queimando florestas lá, explorando mão de obra. Aí fica um discurso também assim, tipo, eu estou fazendo a minha parte, mas aí quando você vai ver lá no país subdesenvolvido, quem que está explorando o ambiente lá? Quem está destruindo coisa? A Vale do Rio Doce.
A Vale do Rio Doce hoje é uma empresa holandesa, né? Dinamarquesa, tem acionistas da Noruega também, entendeu? E aí o que acontece? Tem um desastre absurdo, como foi o de Mariana aqui no Brasil, que a empresa simplesmente não quer pagar a indenização para ninguém. Está lá sofrendo, já foi processado de novo, aí o Ministério Público entra, não, você tem que pagar a indenização, papapá. Aí os caras fazem um acordo. Né? Os donos são holandeses, são noruegueses, são dinamarqueses, eles estão lá, os caras cuspindo regra lá em cima, enquanto estão, né, destruindo o ambiente aqui. Então, é um assunto complexo. Não estou defendendo o nosso governo, não estou defendendo o que está acontecendo aqui no Brasil, que também é, né, muito grave. Né? Mas o que eu estou dizendo é que quando você tem essas reuniões de clima, elas sempre são muito complexas. Por quê? Porque tem muita hipocrisia por trás disso. Né? Tem hoje uma série de países europeus que pressionam países subdesenvolvidos a poluírem menos, né? No entanto, os países subdesenvolvidos dizem o quê? Em sua defesa. Tá, na hora que vocês tiveram que se desenvolver, vocês destruíram florestas, vocês queimaram coisas, e papapá, e ninguém falou nada. Agora que vocês estão aí desenvolvidos, riquinhos e coisa e tal, a gente que está aqui buscando o nosso desenvolvimento tem que pegar leve. É claro que é um tipo de discussão que o único que sai perdendo nessa bagaça toda é o clima, é o meio ambiente. Né? Mas eu só estou querendo trazer aqui para vocês o quanto é complexo, tá? Essas discussões a nível de cúpulas de clima. Tá? Deixa eu ver aqui rapidinho. Espera aí, entendeu, Vitor? Conseguiu compreender? Agora, nesse ponto específico que você está perguntando, tá? É claro que se o Brasil é um país hoje que está associado a um comércio global, né? E muito desse comércio global tá associado também a uma relação mais harmoniosa com o meio ambiente. Quando o governo se compromete a fazer algo e ele não faz, não é que esses países vão vir aqui e vão invadir o Brasil nem nada. O que vai acontecer é o que já tem acontecido, é o que você chamou a atenção, por exemplo. Os países vão parar de investir aqui em ações, né, em determinadas regiões. Tá? Nós vamos perder acordos comerciais. Tá? Porque é isso que hoje a Europa tem feito. Por exemplo, o acordo do Mercosul com a União Europeia, né? Que foi aí, ventilado, super acordo e coisa e tal, graças ao nosso governo, papapá. E aí, gente, todo governo tem seus esqueletos nesse ponto aí. Mas o nosso governo, por exemplo, atual, né, falou, vamos fazer um acordo com a União Europeia, esse acordo vai gerar, né, milhões em lucros e negócios e coisa e tal. Só que aí o que aconteceu? Todos os acordos climáticos que o Brasil tinha firmado, tinha se comprometido, o Brasil não cumpriu. Muito pelo contrário, a gente está em um avanço de queimadas, de destruição, né? E que é até mais intenso do que nos últimos anos. Então, o que isso acabou gerando? Isso acabou gerando, por parte principalmente da União Europeia, uma pressão. Né? Tipo assim, já que vocês não estão cumprindo acordos nem de clima, né, que dirá vocês vão cumprir acordos comerciais. Então, os caras já colocaram o acordo na geladeira. Né? O acordo já está lá na geladeira, está parado já há uns 2, 3 anos, o negócio não fluiu. Né? Então, essas são algumas das questões que podem acabar acontecendo com o Brasil quando o Brasil, né, acerta, faz um acordo, assina um acordo, se compromete com uma coisa e na prática acaba não fazendo. Gente, assim, vamos lá, para ir além de uma questão de governo. O Brasil, por exemplo, para vocês terem uma ideia, o ano em que o Brasil tem registrado o maior volume de queimadas, né, foi 2004. 2004, acho que segundo ano do governo Lula. Segundo ano, 2004. Então, foi assim, um volume absurdo de queimadas na Amazônia. Assim, se queimou o equivalente a uma dúzia de cidades da Grande São Paulo. Né? Só que aí o que aconteceu? Obviamente, isso gerou uma comoção internacional, uma pressão absurda lá fora, né? E o governo aqui teve que se mover. O governo teve que se mover, por quê? Porque isso estava interferindo nos negócios do país. E aí, então, de lá para cá, 2005 em diante, né, o governo foi criando uma série, né, de estruturas de controle,
de fiscalização, aí a gente tem o IBAMA, o ICMBio, né? Ou seja, o Instituto Chico Mendes, né? Para preservação. Então, você tem, basicamente, toda uma série, né, de estruturas de controle e preservação que foram criados de 2005 para cá. E aí você tem, então, uma infraestrutura que, quando, né, veio a crise econômica, lá para 2014, 2015, essa infraestrutura já sofreu um baque, né, porque os investimentos caíram. Tá? Agora, de alguns anos para cá, nós temos visto o quê? Nós temos visto uma sistemática desarticulação desse sistema de controle. Né? Hoje, o IBAMA praticamente não tem verba para fazer nada, ou seja, não tem pesquisa, não tem feito, né, fiscalização. Então, aí também você contar que ninguém vai queimar nada, que ninguém vai cortar floresta, nem nada, sem nenhum tipo de fiscalização, né, é você achar que, né, achar que está vivendo no mundo de fantasia. Tá? Então, a gente tem aquela situação atual em que, por um lado, você tem o avanço das queimadas e, por outro, todo aquele sistema de controle, de fiscalização, de multa que existia, ele está desarticulado. Né? E, é claro, os países lá fora sabem disso e eles pressionam o nosso país, tá, para que a gente não continue mantendo essa estrutura e essa política. Tá? Entenderam? Conseguiram entender, pessoal? Tranquilo? Sim, Acho que sim, sim. professor. São vários problemas isolados que vão se acumulando ao longo do tempo, né? Porque não adianta lá o Brasil, como você acabou de falar, melhorou um pouco na questão ambiental lá em 2004, depois da queima, e agora está acontecendo tudo de novo. Aí mais para frente vai acontecer tudo isso que você falou, eles vão voltar a fiscalizar, mas daqui a 10 anos vai acontecer a mesma coisa, provavelmente. Vitor, mas o mundo funciona assim, a humanidade caminha em passos Sim, de evolução, aí para de evoluir. Evolução, para de evoluir. É a mesma coisa. Tipo a Europa, a história, por exemplo, ela é queimou assim. praticamente todas as florestas, agora estão reflorestando tudo de novo. O Canadá queimou tudo para produção de papelão, agora eles reflorestaram tudo de novo. E isso vai acontecendo até o nosso clima acabar. Basicamente isso. O Canadá, assim, por exemplo, as queimadas nas florestas temperadas, elas têm um impacto diferente. Por quê? Porque meio que muitas dessas florestas têm ciclos de queimadas naturais mesmo. Algumas dessas árvores, inclusive, só brotam, né, em situação de queimada, depois de queimada, entendeu? Não, então, professor, mas eu estou falando de derrubada mesmo para produção de papelão. Sim. Ele é o maior produtor de papelão do mundo, eu acho. Sim. Agora, o que pode, né, a gente fazer? Essa é a questão. Por que a Europa hoje pressiona tanto, né, países como o Brasil? Tem uma questão política, tem uma questão econômica? Pode ser, e tem mesmo. Tá? Agora, acima de tudo, tem uma questão de consciência ecológica, principalmente por parte dos consumidores. Né? Ou seja, hoje a Europa atingiu um nível tão, assim, a gente pode dizer, alguns países também, não é toda a Europa, mas alguns países europeus atingiram um nível de consciência ecológica tão grande, né, em que as pessoas realmente se importam se as empresas que elas estão consumindo coisas, elas têm selos verdes, elas têm algum tipo de associação com queimadas e coisa e tal. É claro que é muito mais fácil, você criticar nos países dos outros, né? Olha só, o país do outro está fazendo isso aqui. Mas a verdade verdadeira é que a Europa como um todo, né, e principalmente a Europa, até o Canadá, de alguns anos para cá, tem tomado uma consciência ecológica muito grande. Tá? Então, é uma mistura de educação, de aceitação da ciência, né? E principalmente entendimento da urgência que a gente tem. Né? Por quê? Porque a gente vai ver mais para frente que não é só uma questão de ter bichinho, não ter bichinho, ter floresta, não ter floresta. É uma questão de equilíbrio climático, né? Cujo qual quem vai pegar isso, né, e quem vai pegar essas consequências somos nós mesmos. Né? Então, na prática, o que nós estamos fazendo é tornando a Terra um lugar muito mais difícil de se viver. Tá? E agora, é claro que para você falar disso em países em que as pessoas estão morrendo de fome, né, em países que as pessoas estão tentando sobreviver, isso perde um pouco de sentido. Né? Perde um pouco de sentido.
É claro que num país como a Europa, como o Canadá, os caras já estão em outro nível, eles estão podendo pensar nisso, e o futuro daqui 20, 30 anos, né? Em países onde a pobreza... Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que é uma questão estrutural da nossa economia, né? Vocês têm tudo a ver com a economia, mais do que qualquer outra coisa. A partir do momento que você tem uma economia mais sustentável, uma economia que consegue trazer um certo conforto para todas as pessoas, né, a tendência é que essas pessoas mesmo comecem a tomar atitudes mais ecológicas, né, e por aí vai. Tá? Então, vamos continuar aqui, vamos seguir, o papo está legal, né, mas vamos seguir aqui porque o desânimo é grande. O papo está legal, o desânimo é grande, mas a gente vai voltar nesses assuntos mais para frente. Tá? Pessoal, então, aqui. Show. Então, aqui nesse outro slide aqui, eu posso mostrar para vocês algumas das questões associadas... Peraí, deixa eu só dar uma olhada aqui, gente. O Kaique pergunta se vai ter 10 minutinhos para o banho, professor. Banho? Você vai tomar banho no intervalo? É isso? Estou cheio de barro. Eu não quero nem saber. Precisa compartilhar para a gente... Tá? Não vai ter intervalo, não. Mas a gente, 9h30, a gente termina. Tá? Então, já são 9h07. Daqui a pouquinho você vai poder tirar o barro. Não sei. Não sei se eu entendi, mas tá bom. Acho que agora eu entendi. Tá bom. Deixa eu ver aqui. O Rômulo fala assim, se o Brasil fecha as fábricas para melhorar a natureza, aqui ele quebra. Rômulo, olha só, a sua relação aqui foi muito interessante, tá? Foi muito legal, muito legal. Por quê? Porque a gente vive um mundo, principalmente o mundo das redes sociais, em que se tende a criar dicotomias, né? Cria-se dicotomias que não são verdadeiras. Ou é isso, ou é aquilo. Ou é aquilo lá, ou é isso aqui. Não é bem por aí, né? A gente achar que a economia ela vai parar de funcionar se a gente for preservar o meio ambiente, né, não está correto, não é uma relação correta. Né? O que acontece é que é possível sim, tá? É possível sim se desenvolver economicamente, tá? Com responsabilidade ambiental. É possível. É claro que a gente pode questionar muita coisa. Por exemplo, eu li um artigo uma vez muito interessante falando sobre o seguinte, tá, olha, a gente pode até se preocupar com o meio ambiente, coisa e tal, mas o problema é a própria estrutura da nossa sociedade atual, que é uma estrutura pautada no consumo. Né? Ou seja, a gente vive uma sociedade que é, inclusive, a sociedade do consumo. Ou seja, basicamente, se todos nós somos impelidos desde novos a viver uma realidade que o nosso objetivo como ser vivente é comprar coisas. Né? E isso pega a vários aspectos da nossa sociedade, até mesmo a questão de alegria. Ou seja, a pessoa não conseguir comprar coisas até mesmo afeta a alegria dela. Né? Relacionamentos. Então, é complexo. Nós vivemos uma sociedade do consumo. Muitos dizem o seguinte, enquanto a gente não repensar essa sociedade, enquanto a gente não repensar, né, a nossa sociedade que está pautada em só comprar coisas, nunca vamos conseguir uma relação equilibrada com o meio ambiente. Mas sustentabilidade e selos verdes e coisa, não adianta se eu ficar comprando 30 pares de tênis, 50 camisas, trocar de carro todo ano. Gente, olha só, uma tonelada de carro, para ser fabricado, gasta, em forma de recursos naturais, 40 toneladas. Ou seja, para cada tonelada de carro fabricado, eu gasto em recursos naturais 40 toneladas. Tá vendo? A conta não fecha. Se todo ano eu quiser trocar de carro, e se, ao invés de transporte público, a gente está pautado na compra de automóveis, basicamente a conta não fecha. Não adianta, eu posso botar um selinho verde lá no carro, posso dizer, olha só, esse vidro aqui é feito com azaleias de não sei o quê, totalmente biodegradáveis. Não adianta,
você gastou 40 toneladas de recursos naturais para produzir aquela porcaria daquele carro, que a pessoa vai ficar usando por um ano e depois vai trocar por outro. Entendeu? Então, esse é um ponto. Agora, mesmo dentro da nossa lógica de consumo, dá para minimizar o impacto. Então, dá para se produzir e se crescer economicamente, preocupando-se o mínimo possível com o meio ambiente. E mais, né? Enquanto a gente manter essa dicotomia, ou a economia ou o meio ambiente, ela estiver de pé, né? Qual é o grande problema? Mais para frente, o impacto que a gente está gerando no nosso meio ambiente vai ir direto na nossa economia. Um bom exemplo é a nossa crise hídrica. Nós estamos vivendo hoje, não é daqui 10 anos, não foi 10 anos no passado, a gente está vendo hoje a maior crise hídrica da história do Brasil. Da história do Brasil. Então, pega aí, desde que os portugueses chegaram aqui, 500 anos, nós estamos na maior crise hídrica da nossa história. Né? Isso por quê? Isso porque, basicamente, o Sudeste brasileiro está numa latitude que, em outros lugares do mundo, são desertos. São o que a gente chama de zonas dispersoras de vento. Tá? São zonas que tendem a ser desérticas. Você pega na África, mesma latitude do Sudeste brasileiro, deserto. Você pega na Austrália, deserto. Ou seja, essa latitude é uma latitude propícia à desertificação. Tá? O Brasil simplesmente tem uma grande floresta, ou tinha uma grande floresta úmida, né, nessa região. A Mata Atlântica, né, você tem ali a Mata de Araucárias, ou seja, era um local que chovia pra caramba. Por quê? Por que chovia muito quanto outros lugares são desertos? Né? Porque, basicamente, a própria floresta que tinha aqui produzia a sua umidade. Além do mais, muita umidade vinha da Amazônia para cá. Né? Então, o que acontece? O que a gente tem feito nos últimos 500 anos? Destruído a umidade aqui do Sudeste. A gente tem destruído a umidade do Sudeste, né? Diminuindo as florestas aqui. Mas a gente ainda conseguia se manter com a umidade que vinha da Amazônia. Né? Agora, ano após ano, a Amazônia tem diminuído de tamanho. Então, toda aquela umidade que a Amazônia podia produzir, ela está diminuindo. E aí, qual é o reflexo disso na nossa economia atual? Seca. E não vai melhorar nos próximos anos. Tá? Então, essa é uma questão que a gente tem que parar de imaginar das dicotomias que não são verdadeiras. Elas não são verdadeiras. É como, por exemplo, se criou uma dicotomia de vamos fazer lockdown, mas temos que manter. Mas se a gente fizer lockdown, a economia vai. Não é, essa dicotomia não existe. Não existe essa dicotomia, ou saúde ou economia. Não existe. Entendeu? E aí as coisas são muito mais complexas, porque a verdade está ali no meio, né, entre um lado e o outro. Tá bom? Mas eu gostei muito da sua contribuição, Rômulo. Foi bem legal essa parte aqui. Beleza? É meu objetivo juntar dinheiro, compra um Tesla. Dinheiro traz felicidade. O pessoal está uma discussão sobre juntar dinheiro ou não juntar dinheiro, né? Tem aquele pessoal que fala assim, assim, quero só deixar bem claro o seguinte, gente, estou vendendo aqui uma utopia, coisa e tal, não, tá? Todos nós vivemos no modelo capitalista, todos nós somos produtos do capitalismo, tá? Nem temos como ser diferentes, porque a gente já nasceu nesse mundo, né? Então não tem outra opção para ser, tá? Agora, então nossa cabeça funciona dentro de uma lógica capitalista. Isso vai ficar mais claro para vocês quando a gente começar a falar sobre isso lá no segundo ano, sobre questões de modo de produção, como que isso interfere na própria estrutura da sociedade, coisa e tal, tá? Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que dá para ser mais equilibrado do que a gente está sendo agora, tá bom? Pessoal, então aqui nesse slide aqui, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma consideração? Monstrinhos?
pessoal que está numa viagem que é absurda no chat, né? Acaba que eu não... Beleza. Os Estados Unidos é socialista, né, José? Não, os Estados Unidos não é socialista, não. É capitalista, igual o Brasil? É, capitalista igual o Brasil. A maioria dos países são, e mesmo socialistas, eles consomem de outros países. Então, meio que eles são capitalistas também, Eu acho que né? socialista é a Inglaterra, não é? Não, é Cuba como é que é? É Cuba e... Não, A China é comunista, não? Não, gente, olha só. Comunismo e socialismo é praticamente a mesma coisa, eu acho. Não são a mesma coisa também, não. Não são. Meu Deus, meu mundo caindo só. Meu mundo caindo. Então, olha só, é bem interessante. A escola não gosta de ensinar esse tipo de coisa. Esse papo, mas é papo para a gente ensinar ano que vem. Ano que vem, no primeiro Adoro. trimestre. Geografia para mim é isso, entendeu? Eu não gosto de estudar clima, nada disso. Eu gosto de estudar isso. É isso aí, essa parte de geografia, olha só que absurdo. Mas aí que tá, não é uma dicotomia também. Na geografia não existe a geografia física e a geografia humana. O que nós estamos discutindo aqui é a geografia humana, né? A sociedade no geral. Meio ambiente. Afeta a sociedade. Isso, exatamente. Mas assim, ano que vem a gente vai explicar direitinho essa parte de socialismo e capitalismo. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Quando a gente fala sobre capitalismo e socialismo, a gente está falando sobre modelos, né, políticos e ideológicos. Tá? Hoje, na prática, não existe... Na verdade, nunca existiu nenhum país comunista no mundo. Conceitualmente falando, sobre o que é o comunismo, não existem países comunistas. Nem a União Soviética era comunista. Né? Não. O que a gente teve, o máximo que a gente teve, foram países socialistas. Tá? Foram países socialistas. Mas vai fazer mais sentido quando eu explicar no ano que vem, pode ficar tranquilo. Hoje, tá? A gente pode classificar como países socialistas com algumas grandes ressalvas. Tá? Cuba, né? A Venezuela, Coreia do Norte. A gente pode falar a Coreia do Norte, o Vietnã, até a China. Então, né? Agora, a China, é tipo um dos países que mais consomem dos outros. Então, sim, tornaria sim. ele capitalista? Eu acho que só o regime dele que então, é meio socialista. Não, aí que tá. Hoje, é aí que eu estou falando. Conceitualmente, socialismo é uma coisa, na prática é outra. Aliás, é outra coisa que a gente vai ver mais para frente. É o seguinte, existe a ideia, o conceito de capitalismo, existe a ideia e o conceito de socialismo. Agora, quando essas ideias vêm para o mundo real e são praticadas pelas pessoas, isso muda, as coisas mudam. Então, até o próprio capitalismo, tal como nós conhecemos, ele é muito diferente do que como ele foi idealizado. E existem, dentro do capitalismo, várias correntes diferentes que tentam adequar a ideia de capitalismo ao mundo real. Entendeu? Então, existem tipos de capitalismos diferentes. Então, por exemplo, hoje, a Europa viveu um período ali histórico, um tipo de capitalismo que a gente chama de social-democracia, né? A Europa viveu ali nos anos 60, 70, igual os Estados Unidos. Tá? De lá para cá, dos anos 70 para cá, os Estados Unidos e a Europa viveram, né, uma mudança de capitalismo para o que a gente chama de um capitalismo mais liberal. Tá? Então, assim, tirando esses poucos países que eu falei para vocês que praticam o socialismo lá à sua moda, né, com suas ressalvas, né, todo o resto do mundo é capitalista. Então, a Inglaterra é capitalista, os Estados Unidos é capitalista, o Brasil é capitalista. Agora, existem capitalismos diferentes, tá? E existem também governos diferentes, tá? Agora, uma coisa é capitalismo e socialismo, né? Outra coisa é esquerda e direita, tá? Porque esquerda e direita são apelidos dados, né, para determinadas visões de mundo, tá? Então, durante a Guerra Fria, né, convencionou-se chamar de esquerda qualquer partido, pessoa ou ideia tivesse mais associado a socialismo, tá? E direita, qualquer pessoa, partido ou ideia que tivesse mais associado ao capitalismo, tá? Agora,
atualmente, nos nossos dias de hoje, esquerda e direita estão sendo ressignificados, ou seja, eles estão mudando de forma. Hoje, uma pessoa pode ser defensora do capitalismo, ela pode, né, nunca dizer que o socialismo é melhor nem nada, e ser classificada como uma pessoa de esquerda. Tá? Por quê? Porque hoje, dentro do próprio capitalismo, existe uma divisão, né, uma visão de mundo diferente. Tá? Então, por exemplo, hoje, dentro do capitalismo, existem pessoas que creem, né, que o capitalismo é um sistema legal, é o melhor que temos aí para hoje, mas que tem que haver uma supervisão, um controle maior do Estado. Né? Geralmente, essas pessoas são classificadas como esquerdistas. Tá? E tem pessoas que defendem um capitalismo mais liberal, né? Um capitalismo mais à moda liberal, ou seja, que o governo vai participar pouco, que tem que deixar o mercado fluir, controlar tudo sozinho, papapá. Essas pessoas acabam sendo denominadas mais de direita. Também tem hoje uma questão, né, de costumes e de cultura. Né? Tende-se as pessoas de esquerda, hoje em dia, serem mais progressistas, né? Defenderem causas LGBT, né? De liberdade de religiosa, e papapá, não sei o quê. E pessoas mais conservadoras, né? Pessoas mais ligadas a uma religiosidade, né? A uma questão mais tradicional, né? Essas pessoas acabam sendo taxadas de direita, né? Então, tipo assim, é complexo mesmo, tá? É complexo, porque é um negócio que está mudando muito rápido. Mas, assim, eu posso dizer para vocês que, com certeza, podem ficar tranquilos, os Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha, todos esses países são muito, muito capitalistas, tá? Muito capitalistas, tá bom? Mas depois a gente vai discutir isso mais para frente para clarear a cabeça de vocês, tá? O México é capitalista, né? O México é capitalista, isso sim. O que acontece é o seguinte, por exemplo, a Argentina é capitalista, o Brasil é capitalista. O que acontece é que, às vezes, alguns governos, como eu falei para vocês, dentro dessa ideia que eu acabei de dizer, de esquerda e direita, né, acaba havendo um revezamento de governos. Então, ora entra um governo mais progressista, né, e aí então é o quê? Um governo classificado de esquerda. Ora entra um governo mais liberal, e aí então o que acontece? É um governo mais de direita. Né? Então, por exemplo, a Argentina, até alguns anos atrás, estava sendo governada por um governo de direita. Né? Atualmente, você tem o quê? Um governo mais à esquerda. A mesma coisa aconteceu com o Brasil. Dentro dessa nova forma de chamar de esquerda e direita, quando o Brasil estava sob o governo do PT, a gente poderia dizer o quê? O Brasil estava sob um governo mais de esquerda. Então significa que o Brasil era socialista? Não, muito pelo contrário. Nunca, né, a economia e os bancos ganharam tanto quanto na época do governo do PT. Né? Mas dentro dessa nova realidade de classificação, o PT ele é incluído do quê? Na ideia de esquerda. Né? Atualmente, a gente está um governo que se classifica mais como de direita. Né? Então, tipo assim, é um revezamento, isso vai acontecendo. Tá? Os Estados Unidos, por exemplo, olha, você chamar o Biden de um político de esquerda para mim, um absurdo conceitual, tá? Porque eu nunca... Né, que o Biden faz um governo de esquerda, entendeu? Os Estados Unidos é direita, acabou. Você pode ter um pouco menos direita ou muito mais direita, entendeu? Assim, são coisas assim. Mas dentro desse novo mundo, dessa nova forma de se classificar as coisas, né, e aí que está a política, gente. Eu estava falando agora há pouco sobre questões de dicotomia, né? Ou é isso ou é aquilo. Tá? O mundo real não funciona assim. Agora, a política, ela funciona assim. A política sempre funciona no contrário. Né? Sempre é o contrário. Então, se eu sou um político e eu defendo A, o meu adversário vai invariavelmente defender B. Por quê? Porque ele tem que se posicionar contrário a mim. Porque se ele se posiciona igual a mim, não tem mais disputa política. Entendeu? Não tem problema. Entendeu? Então, a política funciona com a dicotomia. Ô, professor, mas o certo não seria a gente voltar para o melhor da população e não, tipo, esquerda, direita? Seria assim, qual presidente
vai contribuir mais para o nosso país. Olha Não só. seria isso? Isso aí lá na A gente ideia, é muito ingênuo, professor. Isso, no mundo das ideias, no mundo das ideias. Por exemplo, políticos. Políticos, eles fazem o que fazem pelo bem da sociedade? Não, pelo poder. Pelo poder. É claro que nenhum político vai dizer assim, eu estou aqui me candidatando porque eu gosto do poder. Porque eu gosto de dinheiro, né? Não, nem é o dinheiro. Não é só dinheiro, gente. Não é só dinheiro. É poder. Poder é mais... para muitos políticos, é claro, bem dinheiro é um reboque. Mas para muitos políticos, o importante é o poder. Entendeu? Então, por exemplo, nenhum político vai chegar no horário eleitoral e vai dizer, olha só, estou me candidatando aqui porque eu gosto do poder, eu quero mandar. Né? Nenhum político, mas todos fazem para isso. Agora, é claro que alguns podem, tipo assim, eu quero mandar para tornar o país um lugar melhor. Pode ser, tem alguns políticos até que fazem, entendeu? Mas, no final das contas, a política é disputa de poder. Tá? É disputa de poder. E agora, o que acontece? Hoje em dia, a gente vive uma realidade que é a democracia. Por que a democracia é tão boa? Porque, assim, não é tão boa, né? Tem seus problemas, mas é o melhor sistema. Porque, basicamente, isso obriga os políticos que estão disputando o poder, de vez em quando, olharem os interesses das pessoas. Entendeu? Não, peraí, eu tenho que olhar porque esses infelizes aqui vão votar em mim. Entendeu? Então, antigamente, quando você está num sistema que é uma ditadura, por exemplo, né, nem isso o governo tem que fazer. É claro que nenhuma ditadura também se mantém por muito tempo quando o povo não aceita. Né? As ditaduras mais sanguinárias que elas sejam, mais opressoras que elas sejam, se o povo está insatisfeito, mais cedo ou mais tarde essas ditaduras caem. Né? Então, na prática, quem está no poder, de vez em quando, tem que olhar para os outros, tem que olhar para os mais pobres. Tá? Agora, o que a democracia nos traz de vantagem é isso, que a gente pode discutir projetos. Eu posso discutir, o projeto do Bolsonaro é um, o projeto do Lula é outro, o projeto do Ciro é outro. Eu posso olhar os projetos desses caras sem me enganar. Para poder cobrar depois, né? Isso, porque, exatamente. Estava falando isso aqui e fez outra coisa. Exatamente. Por quê? Porque não é que esse aqui é melhor do que aquele, esse aqui é bonzinho, esse aqui é malvado. Não, todos querem a mesma coisa. Todos querem o poder. Tá? O que, no final das contas, você vai fazer é o seguinte, é olhar qual é o projeto de cada um e depois que você der o aval para aquela pessoa e ela ganhar, é você cobrar. Olha só, você falou que ia fazer isso, 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 não fez. Entendeu? Então, é essa a questão. Na política, não se discute, não se deve analisar política com mocinhos e bandidos, não se deve discutir assim, porque não é assim que funciona, mas você tem que entender o seguinte, que todos ali querem o poder. E, no final das contas, a gente tem que fazer o quê? Cobrar os caras. Já te dei o poder, que você queria tanto. Né? Agora, o que você vai fazer para mim? Né? É basicamente isso aí. Tá? Beleza, gente? Então, mudar aqui rapidinho. Então, pessoal, eu vou parar aqui, que já são 9h29, né? Confere, né? 9h29. Eu vou parar aqui, então, nesse ponto aqui. Tá? O último slide, eu coloquei alguns exemplos aqui, né? Agricultura, tá? Coloquei aqui negócio de abastecimento de água, coloquei geração de energia, tudo aquilo que a gente tinha falado sobre a importância de se prever o tempo. Na semana que vem, nós vamos falar sobre aonde toda a alegria do clima acontece, que é basicamente na atmosfera. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a composição da atmosfera, vamos falar um pouquinho sobre a sua divisão, para depois falar sobre fatores e elementos climáticos, que dentro dessa matéria aqui é o que mais é cobrado em vestibulares aí da vida, tá bom? Mas aí isso aí é um assunto para a semana que vem. Eu só vou puxar aqui a nossa chamada, tá? Mas assim, gente, no ano que vem, não sei como que vai funcionar, né? A gente está lá na discussão e coisa e tal. Eu, sinceramente, acho que a gente vai ter algum tipo de retorno, né? Já para o próximo ano, né? Talvez até para o próximo ciclo e coisa e tal, tá?
Peraí, alguém pergunta assim. Pamela perguntou se essa semana vai ter atividade. Pamela, eu acho que essa semana não. Essa semana é na 9ª semana que a gente vai ter a nossa última atividade. A gente está na 7ª, não é isso? Então, nem essa semana, nem semana que vem a gente vai ter atividade. A gente vai ter atividade na 9ª semana. Vai ser a nossa última atividade. Hashtag tá? eu amo Zé. E agora, vocês têm o trabalho para fazer, né? Claro, o trabalho em grupo para fazer, que a data de entrega é até dia 30 de outubro. Tá bom? 23 dias. Vou deixar para o último dia, sim. O último mesmo ali. Isso aí na última hora. É a arte da procrastinação, é o nome disso. É do jeitinho brasileiro. Mentira, estou esperando o integrante do meu grupo que está se mudando. Aí eu tenho que esperar ele, porque ele está todo enrolado. Aí não vamos fazer sem ele, certo, Zé? A gente vai esperar não ele. pode, isso. Tem que esperar, exatamente. Tá certinho. Não é porque a gente também está com preguiça de procurar os temas, não, Zé. Não é. Não é isso, não é. Não, com certeza não é. Acredito. A Vanessa pergunta, mas professor, você acha que tem chance das aulas presenciais voltarem esse ano ainda? Vanessa, estamos numa discussão lá, porque na verdade é o seguinte, tem uma resolução que saiu de biossegurança do governo, do IFE, ela está escrita, ela foi produzida, ela está aí, né? E ela já está começando a ser aplicada. Tá? Segundo essa resolução, a gente vai voltar gradativamente. Né? Então, muito provavelmente, vocês vão começar primeiro tendo atividades práticas. Ou seja, quem tem cursos aí, atividades práticas e tal, vai voltar. Entendeu? Mas vai voltar também... É que eu estou falando, ainda estou falando aqui, mas a gente ainda está construindo, não está ainda pronto. Mas vai voltar, né? E aí vai ser dividido, e provavelmente vai ter que dividir laboratório e coisa e tal, e papapá. Mas, paralelo a isso, o governo baixou uma instrução normativa aí também de um retorno, né, com uma outra data. Então, na prática, Vanessa, o que eu posso dizer é o seguinte, está havendo muito trabalho, tem uma penca de reunião, eu já estou até vesgo de tanta reunião que eu estou participando, né? Mas o trabalho é para a gente voltar o mais rápido possível. Né? E assim, é independente do que eu quero, entendeu? Eu falo assim para vocês, eu tenho vontades, e uma das minhas vontades é voltar logo, entendeu? Ô, professor, mas você acha assim, que é certeza ano que vem de volta? Sim, assim, se eu tivesse porque que apostar... todas as outras escolas já voltaram, né? Não, professor? se eu tivesse que casar dinheiro, assim, para mim, ano que vem a gente volta, entendeu? Vai voltar sim, entendeu? Até porque... Tô vacinado. Até porque acontece, vai estar todo mundo vacinado, vocês vão estar vacinados e coisa e tal, totalmente imunizados, né? Os números estão, querendo ou não, no Brasil. É claro, a gente se acostumou com números altos, né? O Brasil hoje ainda está perdendo 500 pessoas por dia, né? É um número absurdo. O Noroeste Fluminense é ainda uma zona de área vermelha, né? Bandeira vermelha ainda. Mas, assim, pelo que eu tenho conversado com os meus colegas e coisa e tal, muitos querem voltar. Né? A galera quer voltar, entendeu? Os professores querem voltar. Mas é o que eu estou dizendo, são regras e normas que vêm lá de cima. Né? Não depende da gente, né? Só da gente. Muitos dos professores querem voltar. Né? Essa, aliás, a última reunião pedagógica foi assim, a maioria dizendo, pô, eu quero voltar, não sei o que lá, papapá. Mas, assim, é que eu estou falando, tem que seguir algumas diretrizes aí. Evelyn. Pode falar, Evelyn. Eu achei muito estranho o IFE não ter voltado ainda, que em 3 dias todos os colégios já voltaram com todas as aulas presenciais. Mas voltaram legal? Porque, tipo assim, eu tô falando... Todas as aulas presenciais. Todas as aulas presenciais? Sim, só que todo mundo com uso de máscara. Uhum. Aqui em PRB é a mesma coisa também. Uhum. Porque eu digo aqui para o campus, né? Aqui em campus, por exemplo, muitas escolas voltaram, mas assim, voltaram bem parcialmente, né? Voltaram... Aqui em Pada, se não me engano, é só o IFE que ainda não voltou. Uhum. Mas é parcialmente. Começaram a liberar um pouquinho, e depois voltando mais.
Aqui tem só uma escola que tem dois dias da semana que não tem aula, que é aula online, e 3 dias que tem aula. O resto porque eu vejo assim, o Estado, por exemplo, aqui em Campos, tem acontecido muito isso. Você voltou, voltamos, né? Mas aí quando você vai lá e vê direitinho a realidade, é o seguinte, a maioria dos alunos ainda estão online, entendeu? Aparece lá 3, 4 alunos, e aí o negócio é meio, entendeu? É bem assim para inglês ver. A ideia que eu tenho sentido, pelo menos por parte, né, das direções que vêm, das reitorias e tal, é de que quando a gente voltar, a gente volte, né, de forma certa, né, para que não dê um ruim, entendeu? Agora, pra gente não ter que voltar a ficar em casa de novo, né? Voltar em casa, ficar regredindo e coisa e tal, como tem acontecido em muitas escolas, no estado e coisa e tal. Então, eu tô falando isso, tipo assim... Porque a maioria aqui em Aperibé tem, tipo, querendo ficar em casa, assim. 5 alunos estão estudando e o resto ficando em casa. Isso, é igual porque acostumaram com o online, né? É igual o ensino remoto do estado, sem querer criticar, mas assim... Eu vejo a realidade, porque eu tenho colegas que trabalham no Estado. Eu sei que, por exemplo, lá está muito para inglês ver mesmo, entendeu? Então, tipo assim, o cara finge que faz, negócio, entendeu? Aqui não, aqui a gente tem pelo menos um ensino remoto que, para meu ver, em comparação ao que eu vi nos outros lugares, funcionando, entendeu? Agora, é aquela questão, o IFE tem a sua natureza administrativa que é um pouco mais lenta mesmo. Mas, assim, por vontade, eu posso dizer por mim, principalmente por mim, a gente está com vontade de voltar, entendeu? Agora a gente tem que ter segurança, tem que saber direitinho, né, como que vai voltar, para que não dê ruim para ninguém, tá? Pode falar, Evelyn. Eu sei que meu colégio que eu vou estudar ano que vem, Elite, eu já vi as criancinhas estudando lá de tarde. Eu fui lá essa semana mesmo, eu vi as criancinhas estudando lá de tarde, tá tudo normal. Como se não tivesse. Mas o jardim tem uma autorização já, né? Ou seja, aí é aquela questão, cientificamente falando, né, já está bem comprovado que crianças pequenas transmitem bem menos Covid, né? E o impacto para elas do Covid também é bem menor. Então, todo o estado do Rio de Janeiro está liberado. Tem aqui na esquina da minha casa aqui tem um coleginho de jardim também, que também está rufando já, normal já. A gente vê que as crianças vão chegando e coisa e tal. Mas assim, gente, eu compartilho com vocês desse desejo, né? E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, principalmente a direção do campus, a galera do campus está muito afim de voltar. Agora, assim, a gente depende também muito, né, de ordens que vêm lá de cima, vem da reitoria, vem do ministério, entendeu? Que volte assim, atividades dentro do IFE, como assim, curso? Eu não entendi, tá cortando. Peraí. Você disse, né, Felipe, que talvez votaria pessoas que fazem curso no IFE, que não sei o quê. Não, o que eu falei é o seguinte, vai ser uma volta gradual. O que vai acontecer é o seguinte, por exemplo, vai se priorizar algumas coisas que são importantíssimas e que o ensino remoto tirou. Por exemplo, atividade prática. Vocês têm laboratório, né? O pessoal da edificações, né? Vocês têm trabalhos de laboratório que não estão sendo feitos, ou que estão sendo feitos por simulação, que não é a mesma coisa. Então, a primeira coisa que vai voltar, com certeza, é essa atividade de laboratório. Entendeu? Essa é a prioridade, atividade de laboratório. Quem é a prioridade dentro do grupo? O pessoal do terceiro ano que está formando. Aí vai começar por prioridades. Aí vai começar ali, não deu ruim nenhum, né? Aí vai passar para, então a gente volta agora a tal coisa. Entendeu? Então existe uma escala de ações que já está previsto na resolução que saiu lá, entendeu? A gente está discutindo como vai implementar essas coisas, mas já está escrito. E eu acredito realmente que a previsão é que em muito breve a gente já volte pelo menos com essas atividades, entendeu? Agora, a data direitinho, certinho, isso aí, né? Eu sei porque toda reunião a gente ouve isso. O pessoal está falando, os alunos querem voltar, não sei o quê. Aí, na última reunião, um professor até de matemática, acho que foi o Vandré, né? Ele levantou a voz e falou, eu quero voltar também, não sei o que lá. Né? E assim, a vontade é essa, mas a gente tem que estar, né, esperando as bandeiras verdes que vêm de cima, tá? Mas o trabalho é para voltar sim. Galera, olha só, e eu acho assim, aí é um achômetro meu, com certeza ano que vem a gente volta, entendeu? Em 2022 a gente vai voltar
né, para as atividades presenciais. A não ser que aconteça um absurdo de uma mudança na doença, que vai todo mundo ficar doente, mas pelo andar da carruagem, pelo andar da imunização e coisa e tal, né, a gente vai ter que voltar. Eu, particularmente, essa é uma opinião minha, né? Eu acho que as escolas tinham que estar trabalhando para voltar o mais rápido possível, porque outros setores da economia já estão abrindo, né? Shoppings abriram, coisas abriram, estádio de futebol já está recebendo torcida e coisa e tal. Para mim, realmente, as escolas estão demorando para voltar. E aí, quando eu estou falando, não é só IFE, não, são todas as escolas. Porque, mas todas as escolas voltaram. Mas quando você vai olhar direitinho de perto, você vê que a maioria das escolas ainda estão no ensino híbrido, um negócio mais ou menos, entendeu? Galera, então, eu puxei aqui já a chamada de vocês hoje, tá? Foi um prazer inenarrável estar com vocês hoje de novo. Semana que vem, atmosfera, fatores e elementos climáticos, tá bom? Dê uma olhada lá no material, tá? E semana que vem estamos juntos aí, tá bom? Assim, ok. Aqui, ó, a canequinha, okay. Ó, acredite em seus sonhos, tá bom? Qual a palavrinha mágica, professor? Qual a palavrinha mágica, professor? Quê? Tchau, vou sair, tá? Professor. Valeu, gente, valeu. Qual é a palavra mágica? Eu não estou tentando perguntar. Ah, sim. Luspa. Valeu, gente. Tchau, tchau. Não, calma, tchau agora não, que eu ainda tenho que chamar a Jubim de anã e diferente. Gustavo, eu não gosto de você. Eu gostava do meu tamanho. Alpinista de meio fio, pintura de rodapé. Gravação, professor. Não, tá gravando. Gravação, professor. É isso que acontece no IFE. É pra isso que o IFE serve. Praticar bullying com o amiguinho. Tá gravado. Ainda bem, vou deixar muito claro aqui que eu só gosto do Gabriel e do Breno. O resto não cabe aqui. Nossa, Jobim, bom saber. Aí, Júlio. E o Breno não gosta de Beijo pra